Quem faz a manutenção da ferrovia quando várias empresas utilizam-se do mesmo trilho? E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Esse vídeo é uma sugestão de nosso amigo e inscrito Ângelo José de Souza. Desde os primórdios da história ferroviária, surgiu uma necessidade que não havia sido vista em outros meios de transporte até então, que era regularizar o uso dos trilhos de uma empresa por parte de trens de outra empresa. Ao contrário da navegação e das rodovias, onde geralmente o dono da infraestrutura não era dono de barcos e veículos, naquela época, na ferrovia, o dono dos trilhos também possui trens. Sendo assim, o trem de uma empresa muitas vezes precisa atravessar os trilhos de outra empresa para chegar até uma cidade, um terminal de cargas ou um porto. Como isso pode gerar diversas situações indesejadas, como o atraso dos trens da empresa proprietária dos trilhos em favor dos trens da empresa visitante, ou um trem da empresa visitante descarrilhar e danificar os trilhos e instalações da empresa proprietária, o compartilhamento dos trilhos não era algo bem visto entre as empresas ferroviárias, e ainda hoje existem algumas ressalvas quanto a isso. Entretanto, para quase tudo na vida há um jeito, e logo as empresas ferroviárias começaram a fazer acordos entre si, intermediados ou não pelos governos, permitindo que trens de uma empresa acessassem os trilhos de outra sem maiores problemas. Isso mediante apenas o pagamento de valores pré-estabelecidos pela quilometragem a ser percorrida, além de, em alguns casos, o pagamento de seguros para garantir a proteção em caso de acidentes. Esse é o chamado direito de passagem, onde trens da empresa B podem passar por trilhos da empresa A e vice-versa. O direito de passagem é bastante comum na Europa e principalmente na América do Norte, mas ele existe também há muito tempo aqui no Brasil, embora por aqui diversas questões tenham impedido que esse compartilhamento dos trilhos fosse uma situação muito comum. O caso mais conhecido e duradouro de compartilhamento de trilhos em nosso país envolve a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e a São Paulo Railway, posteriormente Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Tanto é que até hoje, embora diversas vezes tenha ocorrido a mudança das empresas proprietárias, esses mesmos trechos continuam sendo compartilhados pela MRS e CPTM. No entanto, o trecho mais importante do país que atualmente conta com o compartilhamento de vias por várias empresas é a ligação Campinas-Pantojo-Paratinga-Santos, que é concessionado a Rumo, mas que também recebe trens da MRS e da VLI, sendo que o acesso ao Porto de Santos, entre Piaçaguera e o próprio porto, é concessionado à MRS, mas também recebe trens da Rumo e da VLI. Quando as ferrovias fecham acordos para o compartilhamento das vias mediante direito de passagem, várias cláusulas são assinadas para proteger ambos os lados, da ferrovia proprietária e da ferrovia visitante. Por exemplo, os trens de carga da MRS que trafegam pelos trilhos da Rumo não podem ficar parados em um mesmo pátio por mais de 6 horas. Do contrário, a MRS deve pagar multas para a Rumo, por estar atrapalhando o tráfego de trens desta. Entretanto, a Rumo é obrigada a garantir a circulação dos trens da MRS sem interrupções,
Do contrário, a MRS não paga a multa e, em alguns casos, é a Rumo quem tem que pagar indenizações. Dando um exemplo mais claro, se um trem da MRS quebra e fica retido no mesmo lugar por mais de 6 horas em um trecho da Rumo, a MRS acaba tendo que pagar multas para a Rumo. Entretanto, se um trem da Rumo descarrilha ou quebra em seu trecho, impedindo que um trem da MRS prossiga a viagem por mais de 6 horas, a MRS não paga a multa porque não é culpa dela o tráfego estar parado. Isso vale para outros contratos também. Já a manutenção dos trilhos, salvo raríssimas exceções, é responsabilidade da empresa que detém a concessão do trecho. Por exemplo, tanto trens da Ferroeste quanto da Rumo se utilizam do trecho entre Guarapuava e Cascavel, no Paraná. Entretanto, a manutenção deste trecho é responsabilidade da Ferroeste, porque esta é a detentora da concessão dos trilhos. Entretanto, uma das exceções é o trecho entre Jundiaí e Campinas. Este trecho é concessão da Rumo, mas esta não o utiliza para nada, exceto para guardar trens que estão esperando para adentrar o corredor de exportação. Quem mais se utiliza desta linha é a MRS, que acabou assumindo para si a responsabilidade da manutenção dos trilhos. Em troca, a Rumo faz um abatimento dos custos por quilômetro dos trens da MRS que circulam por aí. Ou seja, em vez da MRS, por exemplo, pagar R$10.000 por quilômetro, ela paga 8. Mas, ainda que represente uma forma de empresas ferroviárias alcançarem outros mercados, o direito de passagem e o compartilhamento de trilhos ainda é algo que não é bem visto por elas aqui no Brasil. Tanto que ainda é necessário muitas vezes a intervenção da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para facilitar as negociações entre as empresas e garantir o cumprimento dos contratos. Com os projetos para construir novas ferrovias e transformar trechos atualmente abandonados em short lines, o uso do direito de passagem deverá aumentar ainda mais. E é esperado que as próprias empresas se conscientizem e passem a facilitar as negociações, sem a necessidade de intervenções externas, por parte do governo ou de outros órgãos reguladores. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso inscrito Robert DMF por ter ajudado compartilhando algumas informações interessantes sobre este tema. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!